Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no canal. Eu me chamo Abner e esse programa é uma continuação do programa que a gente começou a fazer estudando a respeito do paciente e aí colocando essa palavra em uma ordenação que é comum a todas as profissões e a todos os seres, né? Porque se você olhar para as várias dissensos que a palavra faz a gente investir os sentidos por núcleos de radicalizações comerciais, você vai ver que a paciência ela inscreve em nós freios de suposições até que a gente acredite achar um imposto para poder arrendar essa inversão, essa inverter reações a esses consentimentos de descarga humanas, essas palavras de controles imateriais, né? Nesse mundo das ideias que a gente diz à destra e aciona a partir de vozes, as tomadas de vozes que nos faz de pedais de contração, ou seja, que apertam nosso coração sobre substitutivas partições de nos dar prazer, de nos dar salvações, no sentido até mesmo capitalistas, financeiros. Existem essas ondas de pacientificar sobre eles, né? Ser paz para esses núcleos autocontroladores. No sentido da distributiva de realizações mesmos, porque todos nós esperamos por algo, e esse algo que a gente espera geralmente é elevado a capitalizações, porque isso é o que os nossos cuidados vão esperar de nós para despartilhar com nós a promoção dos valores que a gente pode pagar. E apegar é um controle, né? É parte da nossa imersão entre a corporação do nosso ser imantar-se, subtrair-se do que é para estar aprendendo algo, né? E aí nesse estúdio que mora dentro das nossas reações cerebelares, nas nossas descavadoras sinapses de descontroladorias sensíveis, todos os espelhos da mente discorrem pelo ambiente. Porque as tomadas de decisões que são empreitadas a partir dos votos de admissão de marchas de ecognições dizem acertar pontos de vistas por discorrerem entre trilhos de perspectivas subliminares. As descavações, os lados undergrounds, né, debaixo das terras, estão entre as versões
direção, né? Então, sempre quando existe muita vida, muita via em percussão em nós, existe muita morte também. E aí a morte sempre é um espelho da vida. A gente sempre precisa olhar para a morte do nosso ser para controlar sobre esse olhar as particularizações que vão viver em sentença de percorrer significações. Isso é o lado automotor das direções organológicas, porque você pode sim desligar um aparelho dentro de si para ligar outro com mais potência. Então existe uma redução que diz as gramas dessas balanças, quais que são as crescentes e quais são as decrescentes atividades organológicas. E aí a paciência, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai construir gradientes de sustentabilidade de uma operação sobre a outra. E aí você vai conduzir e vai adestrar todo essa organogramas entre as escalas de paciente fricção, porque a força motriz de um músculo para com outro, de uma vida para com uma morte, de uma via para com uma passagem, que vai levar você ao controle. E aí, dentro dessa controladoria, existe o lado subliminar, suspeito, que suspende o ser em outras realidades, em outras improporcionabilidades, o que a gente chama de risco de elevações. Porque quando a gente está passando, a gente precisa de ter a garantia da conexão. A suspensão, ela faz assim, ó. Ela finge que existe uma vala na passagem. E aí quando o ambiente você suspeita, quando ele se arrisca, o seu lado organofixo de lógicas no meio ambiente faz assim, ó. Se emburacadece de estar na conexão e fica se perguntando: por que eu estou aqui? Será que eu consigo atravessar esse buraco? Eu não tenho paciência para isso não, eu vou voltar, eu vou parar. Eu não vou acreditar que está tudo assim, mesmo parecendo que está suspenso, que a gente está suspenso. Entendeu? E aí, mas sempre está assim, ó. A gente está sempre assim, ó, em conexão com a matéria no meio, passando. Só que às vezes o mundo, a delegacia do mundo imaterial, do mundo das ideias, fazem a gente acreditar sobre suspensão dos sentimentos que desapegavam o motor, faz a gente acreditar que existe uma vala entre mim e você, entre o ambiente e nós, que diz que a gente está em queda, em caída, em decrescente da nossa administração. Mas o que desimporta isso são as raízes de atrito ao meio. E quando a gente está sobre ideia, esse atrito ele dessuspensa essa imersão organológica. O órgão ele entra num estado de sedação. Ele vira uma borracha, ele para de transmitir a energia que descerebela a alquimia das inversões, das aversões comunicantes dos neurotransmissores, das transduções sinápticas que transmitem do meio externo para o meio interno em dados de logística aderente
administrativa, reconhecente. Então isso é a mesma coisa que você está lendo um texto, e aí para você ter certeza do que você está vendo, você vai juntando as palavras assim, as palavras estão assim e você faz assim, ó. Você é o intermediador de uma palavra para outra. Aí quando você vê uma palavra que você não conhece, você, em vez de passar por ela, você, ó, ela vai fazendo assim, ó, com a coerência. E aí quando pensa que não, tudo aquilo que você fez assim, ó, vai pra caída, né? Vai por água abaixo. Você não consegue interceptar, criar o elo de passagem e o sabor desses domínios de percussão que fazem lógica de administração de conexão em você, e esse texto que é um plano de percussão das ideias. Você vai, ó, cada vez criar distanciação da sua possibilidade de passar. E aí você não vai passar. Simples assim. Você não vai ter coragem de passar. É como se você elevasse isso aqui, ó, a traição. Mas antes, quando você estava no percurso lógico, isso parecia que estava assim, ó. Só que você avisou ao seu cérebro que você não entende essa palavra, que é uma palavra nova. E aí você precisa, ó, investigar o que significa essa palavra para ver se o autor estava certo de ter colocado essa palavra, porque essa palavra não existe, quer dizer, não existe nas suas ideias. E para você implantar ela, você precisa de certificar-se de que ela existe e vice-versa. E aí você acaba perdendo a paciência. É uma paciência que era só você, tá bom, essa palavra, depois eu vejo se ela realmente faz importância e passar. E continuar o fluxo, né? Bom, então o que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes a gente descontrai o meio para poder caminhar pelos meios de ideais que a gente resiste por adestrações. Só que essas adestrações, elas são muito artificiais, né? São conduções artificiais de treinos de desimplantar a matéria nos discursos dos cursos de administração cognitiva, desses termos, dessas transduções sinápticas. E aí diz administrar raízes em nós de todos esses cálculos para nos fazer cada vez mais controladores nesses meios, não é? Bom, e aí então eu vou mostrar para vocês hoje, o meu objetivo nesse vídeo é mostrar para vocês que nós, ó, estamos em um ônibus transitivamente direcionados e bem acobertados sobre as ideias de que viemos para viver, porque o produto da nossa vinda é viver. Não tem mais nada, é muito simples, nós só temos que viver. Porém, a falta de paciência trouxe o homem a praticar a paciência de viver. E aí ele descomprimentou a matéria e transformou a matéria em paz de controle, de autocontrole. E aí essas pás são os pedais, né? São as marchas, são os caminhos, os percursos. E vejam só, nós sempre vamos estar nesses ônibus. Só que para a gente acreditar que a gente está na direção, a gente precisa de construir um meio e desafirmar nesse meio
as forças motrizes de decodificação. E aí, a cada decodificação, fazer o eco diagnóstico de nós mesmos por instantes de adestrações motoras. E aí, quando a gente freia sobre isso aqui, a gente pensa assim, não é a vida que está fazendo, somos nós sobre a vida. Só que como a gente só tem que viver, a sobrevivência é que manda, né? E se a gente para o ônibus aqui, ó, para poder esperar pacientemente, é porque a gente programou tudo isso em motivação de viver. Isso nos faz viver mais tempos. Isso nos faz cuidar mais, com mais atenção da nossa vida e desvaler isso no espelho da saúde, né? Que é a educação em um plano de suavizar os retratos desses pedais de subliminação transduzida, né? Então, por que a gente tem o lado de educação, o lado de práticas, de participar de reações sobre os nossos ônibus, né? Porque todo o movimento ele é pela vida. Só que para a gente elevar a vida a um valor grande, a gente precisa criar critérios de valor. E aí a gente sempre agora consegue olhar para valores porque a gente diferencia um do outro, né? A gente tem o contraste e esse contraste ele é para nós a força motriz, o atrito do mundo das ideias. Vamos começar então a nossa jornada aqui nas nossas lâminas para examinar o que é essa paciência. Bendita paciência nos faz de bens, de paz. Vamos nos preencher de paciência então. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar que o contraste do mundo das ideias é o valor diferencial que as matérias amparam partidas. Porque todo ser subtrai uma matéria ao seu favor de valorizar sua sobrevivência, sua vida. E aí a gente tem o status da arte, do valor, contraindo olhares médicos dos seres que querem desenvolver a partir das suas regências de pedais possíveis em suas viaturas. E agora, o ônibus que a gente estava equalizando nossa analogia pode ser vários empreendimentos motores. Porque a gente fez a adestração derivativa de um produto a partir de ecossignificação apreendedora.
Então, se a pessoa gosta... Então, olha só. A gente tem o gosto renderizando. É isso? Deixa eu ver aqui como é que escreve. Renderizar. Renderização é o processo para combinação de um material bruto digitalizado com imagem. Renderização. Renderizando. É isso mesmo. A gente tem um gosto renderizando a tomada de foco de utilidade colinética. Porque dessa planta acolhida somos nutridos pelo valor de percussividade. E aí essa percussividade ela faz a produção de paciência. Porque a paciência, ela é dinâmica. Não adianta, nada para. Então por isso a gente tem o percurso. A gente precisa decair o percurso a partir de contração, né? Então você tem que, decaimentos por contração material. Não adianta. E aí vamos chegar aqui, residências. Se a gente chegou na conclusão que a gente está no meio, e aí nesse meio a gente percorre esse meio produzindo e promovendo valores que desartificializam para nós paradas. Nós temos ônibus e desartificializamos paradas, pontos de parada. E esses pontos de parada são para nós palavras, né? São esse rendimento do ser, né? O que arrenda o ser? O que arrenda o ser? Renda. Aí para ser é a força, né? A força superior. É o vetor que diz a contra a aniquilação do vetor que vinha, né, caminhando. Então é uma contra vetorial. E aí, olha só, nós sobre esse ônibus, que para nós pode ser um vetor, a gente tem essa caixinha de surpresas, né? E aí a gente carrega paciências, né? Opa, se tem uma paciência aqui, que quer entrar, tudo bem, que entre, tá ok? E aí a gente tem o percurso. Só que nesse percurso a gente tem vários valores de percussão. E aí, olha só, né, a gente tem vários valores. E a gente pode instalar valores, né? Por exemplo, eu quero instalar um valor aqui, Aí eu coloco uma sinalização, né? Uma redução, uma sinalização.
E instalo aqui, ó, uma calçada. Por que não? Né? E aí nessa calçada eu posso instalar empreendimentos, né? Ou casas. E aí esses somos nós. Paciência. E aí a gente está sempre coberto de veículos de paciente, de resistências, né? Aqui, ó, a gente tem uma resistência aqui, a gente tem uma resistência aqui, pode instalar uma resistência aqui, ó. A gente tem um terreno aqui. E aí nós temos pontos de parada também, ó. Esses pontos de parada vão dizer se a gente precisa colher paciência aqui, ó. E a gente tem que ter paciência com gente de nós mesmos, né? Com seres vivos. E esse é o maior desafio que a gente tem. O maior desafio é aprovar e ter paciência com seres vivos. Esse é o nosso maior desafio. Porque eles são, ó, os seres vivos sempre serão a ciência que nos falta. Sempre. Sempre. Se Deus vê tudo, ó, se Deus vê de tudo, nós nos unimos a Deus reconhecendo-nos através da paciência de acolher-nos no outro, que diz a vetorizar-nos. Ver, deusar. Deusar, paciência. De viver valor nisso. Que é uma prática, né? Você vê valor na vida só com esse arrendar-se, né? E aí nós somos esse ônibus e estamos lá. Para a gente acreditar que a gente está no controle, o que a gente faz com esse ônibus? A gente instala motivações de freio. E essas motivações de freio são para nós placas de lembrança de riscos, né? De paciência. Então, ó, a gente tem placas. Nossa. Placas de lembrança. Lembrança. E aí, instalando essas placas de lembranças, a gente cria nessa automaticidade a impressão de controlar, né? De alguém estar no controle por nós, né? A gente cria um arco de impressão. E esse arco de impressão é toda essa passagem que a gente faz, né? Que isso desentoma em nós paciência, né? Até o dia do juízo final, que a gente vai desassomar esse vetor. Tá, vamos mudar essa coisa aqui. Meu desenho não tá legal. Bom, e como que a gente cria esse contraste no mundo das ideias?
né, a gente lê esses relevos em produção instalada, né? A gente está lendo os relevos de plano de passagem. E aí a gente vê aqui, ó, a produção de planos de elevação do homem em sofisticação, da matéria em utilidade, faz maiores contrastes de plano material, ou seja, a concentração de matéria fica assegurada pelo contraste de matérias em ordenação de valor orgânico. Então, olha só, os pulsos orgânicos sobre essas suspensões, são administrados pelos focos de luzes que eles expandem, descontraindo o meio. Então, por isso que quando a gente vai ler texto, a gente tem só um contraste. A gente tem geralmente o branco e o preto, né? E o que isso desenvolve? Desenvolve uma inteligência geométrica de riscos significativos pelos pulsos de equilíbrio que nossa viatura navega até os pontos de parada. Nos pontos de paradas, pegamos os pacientes e levamos aos próximos pontos, até que eles decidam sair, por conta das suas intenções demandadas de chegar em algum local. Entenderam? Então, nessa analogia de sermos pacientes de residências, cada residência ela tem a sua resistência. E aí, cada resistência dessa é a formularidade, é o compasso que a gente vai precisar se domestificar de adversação muscular para, sobre esse meio, caminhar seguro, no sentido das contrações, no sentido das forças centrípetas, no sentido das forças de atrito com o meio, e não escorregar na gestão que o meio impede, né? Que o meio ele transduz sinal para as nossas referências cerebelares. E olha só o que esse sinal é. Esse sinal é um
dígito para essa caixa registradora que a gente construiu conforme o ano. Então, conforme o ano vai se passando e os dias e as semanas, né, que vão formando os meses, conforme tudo isso vai acontecendo, a gente vai registrando e esse registro vai sendo elevado aos nossos comportamentos por rodas, né? Por rodovias de impulsos, que são as formularidades que o nosso corpo desarranja bioquimicamente para florescer raízes de contração dinâmica sobre as ordenativas de contar e ter renderizações desses fontes que dizem ser artificializadas no mundo das ideias a partir dos votos de fé que a gente diz dirigir entre as palavras lidas. Ficou legal essa passagem, né? E aí a gente diz chegar a um ponto final. Quem vai parar é o determinante que desincrimina o meio para poder acessar valores que esse meio vai lhe propor, vai desvendar-lhe na sua impaciência uma paciência. Nós estamos sempre buscando paciências em pontos finais. Legal? E aí a gente vai aprender com essa paciência a arrecadar registros para desaprovar para nós mesmos que somos capazes de fundar paciência nesses anos que se passam, ó. E aí a gente vai, ó, dizer neurotransmissões cada vez mais corretas. E isso aqui, ó, é controle de neurotransmissão, ó. Imagine que aqui é um aparato sináptico. E olha o que você faz, ó. Você desproporciona sinapse para veicular-se domando esses tempos de passagem. Porque vou te falar uma coisa, tem pessoas que reagem desesperadamente, desapontando anos. E aí quando a gente tem sinapses de anos aqui, ó, formuladas, a gente consegue conter e dizer ao impaciente melhores interfaces de resolução da paciência que vai lhe convencer valor. Ou seja, a gente desaponta um contraste do meio para que ele olhe e foque-se se contendo, se controlando. Então a gente abraça o ser, mostrando a ele sobre os nossos reconhecimentos de ser sobre anos. Então isso que nos permite educar e transmitindo, fazendo essas transmissões. E aí como que a gente consegue isso? A gente consegue isso da natureza e da prática de buscar da natureza valor e renderizar esse valor, ou seja, se render a esse valor da natureza. Resistência é você se render à natureza buscando renovar o valor que ela permite você sentir. E aí você aumenta a janela de sensações e reconhece elas no mundo das ideias que mecanicamente contaminam o contigo de estar sentindo essa suspensação em
meio básico. Então, isso são contrações que vão lhe despropor melhores reações. Contrações que despropõem melhores reações em meios de conquista de educação, gerenciamento e valor de forças motrizes. Porque todos os sábios, eles sabem que mesmo os mais treinados chegarão um dia em que o sistema de educação cerebelar vai falhar. Todo sábio disse: você pode ser o mais perfeito e ajuizado possível, mas haverá um dia que o sistema de educação cerebelar seu vai falhar, porque você vai ser pego de surpresa pelo seu veículo, que diz emborrachar a permissibilidade da transdução de sinalização do meio. Ou seja, você zerou o contrastantes de meio cognitivo. Então é como se a gente criasse uma borracha interior, e essa borracha interior, ela faz o que a gente chama de quer ver? Você vai aplicar uma anestesia. Então o que a anestesia vai fazer? Anestesia é o estado total de ausência de dor durante uma operação. Ou seja, a dor é suplantamente importante. Quando a gente diz que parte de nós, sobre os contrastes de operação, precisam estar no mundo dos mortos, quer dizer que parte de nós precisa de ser levado à ausência de impulso, de dor, de contração, para poder formular passagem de maior atenção a músculos. Não é à toa que a gente cria nas periferias das nossas terminais sensitivos camadas de borrachas, camadas de calos, que são tecidos mortos, que são peles mortas. Então, não é exagero dizer que muitas pessoas se dirigem a partir dos mundos dos mortos, nas contrações. Ficou claro, né? Anestesia é o estado total da ausência de dor, né? E quando você vai operar, às vezes, dependendo da operação que você vai fazer, durante uma operação, você precisa de aplicar anestesias em si mesmo, para poder dizer ao nojo que não o sente. Então, assim, a gente tem as medidas de taxa de enogiômero. E aí o enogiômero, ele vai fazer o quê? Ele vai aplicar nessa sensação grande contração até que seja fechado a passagem de dor ou neurocomunicação de particularidade
motriz, não particularidade atrita, ética. Tudo bem? Se vocês querem ver aqui, ó, enogiômero, enantiômeros são enantiômeros. Vamos ver. Enantiômeros são estereossômeros, que são imagens de espelhos não superponíveis, significando que um enantiômero será a imagem do espelho do outro enantiômero. Para desenhar um enantiômero, você pode determinar enantiômeros, mas não é só, não é. Deixa eu ver, enantiômeros. Será que o enantiômero você pode determinar estereocentro? Então trocar os dois grupos ligados ao estereocentro. Vamos ver aqui, ó. Enogiômero. Será que tem esse? Deixa eu pesquisar. Enogiômero. Vamos ver aqui, ó. Taxa de enogiômero. Não. Então vamos pôr aqui, ó. Taxa de nojo. Nojo fica fácil, né? Nojo. Sentimento de repulsa que algo desperta no indivíduo, que o faz evitá-lo. Só que existe o nojo, que ele é subliminar. Nojo subliminar. E aí ele vai aplicar nessa sensação grande, que é o nojo, contração até que seja fechado a passagem de dor de ver ao vivo esse nojo. E aí o que isso quer dizer? A gente tem os dissensos de saber sobre a hipótese humana, a desqualificação de uma regência que escolhe denegrir-se por capitalização de serviço. E aí a gente tem vários tipos de serviços, de dores. E aí esses serviços de dores fazem as neurocomunicações das nossas particularidades atritas. A gente fica eticamente triste. Eticamente pelo servidor. E nós somos levados por impulso a rejeitá-los. Só que existem campos, ó, contra-regentes. Aqui, ó. A contra-regente. Então, olha só. E aí, olha só. Desculpa, repito. Rejeitá-los. Neurocomunicação. Quando vemos ao vivo esses seres, nosso meio organismo começa a sentir desespero por empatia de administração concessiva. Então, existe essa
consonância de estar sobre sobre investigação de meio de passagem, reconhecendo o meio e disportando essa ecossignificação na nossa formularidade de dirigir, suspondo os pulsos de decoração. E aí o que a gente passa? A gente passa a ignorar essas fontes desajuizadas, esses servidores. Porém, eles pregam peças nas nossas pinças de contrastes de vida, porque muitos diz saberem sobre a morte do sentimento declarado em nós por avistar um ajuizado, desajuizado. E aí a gente, nessa ignorância, né, para poder relevar esse agente, nós criamos uma morte regional dessa transmissão, dessa transdução do sinal, para poder não ficar descontrolado por essa fonte de sentido, né, que a gente chama de nojo, né? Eu tenho nojo disso. Isso para mim é eletronegativo, entendeu? E aí o que é medicamentar a gente nesse sentido? A gente faz uma operação orgânica sobre as nossas distributivas de partições de energias, ou seja, impulsos de harmonizações, direções, de controle desse ônibus, desse vetor de navegação. A gente faz a dissensação, a gente injeta bloqueio de vista. Então a gente para ou renderiza a dimensão desse nojo, criando anestesia para nós mesmos, medicamentalizando a nós, porque se a gente aceitar o desajuizado, daqui a pouco, sobre enantiomeralização, nós nos transformamos, a gente tem a transformação por desimpulso de mola na regente que impacientou-nos sobre amordecimento do sentimento partilhado em meio. Aqui, ó.
a transformação por desimpulso de mola, na regente que passa em torno sobre amortecimento do sentimento partilhado em meio de deusar. Os sinônimos e antônimos de pontos de parada. Então tá lá nós no ônibus, dirigindo. E esse ônibus somos nós mesmos e os nossos vetores de atenção. E aí a gente chega num ponto, e nesse ponto a gente sempre espera carregar paciências. Só que a imagem da paciência que nos entra é um impaciente sobre sobre a nossa exclamação, sobre o nosso ponto de vista. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar a paciência sobre esse impaciente. E aí, esse nojo, ele vai matar uma parte de nós que está viva para viver, se deixarmos. Ele vai matar uma parte de nós que está viva para viver, ou seja, ele vai bloquear a consolidação de acreditar que nós enojamos para vivermos em sua presença, né? Isso é realidade, isso é vida e acontece dentro de nós a partir dessas direções e desses desempenhos de planos, né? Para desempenhar o plano, desesperar o plano, nós adquirimos protestos de contrações, molas de impulsos que impositivam negações em nós. Então, existem esses negacionismos que a gente pratica. Praticamos negacionismo ou negociação com as declarações de nojo que assentimos pelos terminais sinápticos de inscrição da perspectiva material que estamos avisados, alojados, acostumados. E aí a gente tem a crescente e a decrescente. Essa que a gente está falando é uma decrescente. Então a gente tem uma contração negativa, um bloqueio. E aí esse bloqueio cria um curto. Você faz um curto que queima a regionalização da estabilística dinâmica de fluidos interiores, né? Então, o que é a dinâmica dos fluidos exteriores e o que é isso? Isso é um efeito de bloqueio, né? Efeito de obstrução. Existem mágicos artificializantes
que elevam aos circos de comedializantes todos esses nojos, desaceitando eles como um espetáculo de faz de contração positiva. Então a gente pode praticar a inanição por transferir a imagem de nojo para uma aplicação positiva no universo que dimensionamos adeusar-se de contração em viver, porque aí isso não nos morre ou não nos afecha, né? Ou seja, essa operação não fica sendo da nossa conta, sacaram? A contra-regente, porque senão a gente vai ter que fazer a contra-regente. Bom, e aí, olha só. Esse é o nosso maior desafio, criar funções orgânicas para deslevar todos esses pacientes de nossas controladorias vetoriais ao plano que nos diz ler e entender e passar e entregar esses pacientes nos seus pontos de vista de parada, porque de qualquer forma eles vão contrair menções e vão contracionar-nos por seus votos de transitibilidade, né? De transistorabilidade. Então olha só, transistor é um dispositivo semicondutor, geralmente feito de silício ou germânico, usado para amplificar ou atenuar a intensidade de corrente. Então, é esse transistor que vai fazer a crescente ou decrescente de um contraste material ou que está sendo imaterializado em seu cofre de identificação, em sua caixa registradora, a qual lhe vai fazer anos de vida. Isso aqui é um ano, né? É uma roda, ó. São 360 dias, porque no vídeo anterior a gente montou o que é uma semana e como que Deus fez a Terra, ou a Terra em plano, né? Ou ele pegou a Terra e desenvolveu a Terra colocando em um plano de vida, de reiterar a vida, entendeu? E aí a gente praticou e desonrou a esse nome, que é de usar a criação, a plantação, a verborificação de instalar e praticar a vida nessas formularidades de mediação, porque a gente está sempre mediando a vida para encontrar cognição, encontrar sentido, encontrar referência para fazer contraste nas nossas conduções, e é isso que faz a gente dirigir a nós mesmos sobre essa teimosia e insistência de desimplantar valor em tudo. E essa é a arte da paciência
sobre as nossas balanças de aferência material. Então, para finalizar esse vídeo, nós vamos falar desses decaimentos por contração material, né? A gente sempre tem a primeira vez. Então, eu vou pegar aqui, ó. Quer ver? É muito comum, ó. Era uma vez. Once upon a time, né? A primeira vez. The first time. Esse once upon a time, a primeira vez, ela é unânime. É unânime. O que é a primeira vez de alguém? A primeira vez de alguém é um ponto de partida. Né? E nesse ponto de partida, ela deixa para trás o ponto de parada e se encaminha sobre a partida por um trajeto. E ela investe esse trajeto e desassenta as intersecções de sentidos que ela estava sentindo antes de deixar seu ponto de parada. Parece intersecção. Parece algo meio poético, meio romântico, né? Um romance, escrevendo um romance, mas isso é a ciência, saca? Isso é o delta da corte, ó. O delta da corte é esse, é a diferenciação que eleva o ser a enamorar a si mesmo sobre a via que lá atiça, né, Via Láctea, que lá atiça o ser em utilidade dessas contrações de dimensões materiais nas suas idealizações de ecossignificação materiais. E aí a gente está dirigindo o universo sobre nossas ecossentencializações de repartições de vistas. Tá, e aí vamos lá. E aí o que quer dizer isso? Que esse ponto, esse ponto de partida disparte contrações orgânicas sobre as contrações que vinham paradas, vinham dos pontos de parada. E aí toda essa interferência faz uma atividade. Essa partida cria uma atividade e amola-se pela corrompição admitida e acelulada pela energia em voto de cuidados de contração orgânica. Então, tudo aquilo que você quer levar consigo do ponto de partida, você vai admitir. Isso é legal, cara. Então, ó,
o levar e o deixar. Tudo que você quer carregar, você mantém contraído. Tudo que você quer deixar, você descontrai. Novidades de instalação. Então, essa instalação. Então, o que para nós instalação. Então, o que para nós vai ser a atualização? A atualização vai ser a modificação da apreensão que se tinha de um valor. Porque mesmo que morra, a cicatriz continua em um ponto de seu interior, por mais enterrado que ele esteja. Existem efeitos de contrações de raízes. Por mais enterrado que esteja. E aí isso é o seu passado. Passados enterrados. Tá ligando essas raízes que você deixou para trás e que continuam até hoje. Por quê? Porque a atualização cria renovação de camadas celulares e faz profundidade a inseminação de valor na matéria que se artificializa por utilidade. E aí essa artificialização não deixa você se perder, porque toda matéria está elevada ao multiplicado de utilizados de versões dessa matéria. Porque toda matéria tem um sentido de unanimidade. Ponto. E esse sentido de unanimidade é o átomo. É o átomo e suas características de desutilizar o ser sobre a propensão de atender a irrigação de ideias, de compartilhar momentos de utilidade material. Cara, isso é muito louco. Desutilizar. Vou deixar assim, ó. Toda matéria tem um sentido. Vamos cooperar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. O levar e o deixar. Aqui, ó. Passados enterrados. Então você tem aquilo que foi
enterrado. E o enterrado é atualizado. E por que foi atualizado? Para poder renovar paciência, né? E aí a ciência está aqui, ó. Toda matéria tem um sentido unânime, porque ela é um átomo em arranjos de reações humanas. A unanimidade da matéria só é criada no proprietário em utilização de destemperar utilidade de reação. Então, isso torna a matéria unânime e o utilitário paciente. Vamos trazer aqui, ó. Tornando a matéria unânime e o utilitário paciente dela. A matéria, ela é algo que nos faz frear a cognição das energias que estão empregadas em nós. E aí, para a gente desempregar, a gente faz da matéria uma empresa, né? Que nos emprega para nos arranjar decaimentos de energia em função de positivar-nos de bens arrecadados. E os maiores bens são a paciência que carregamos. Logo, positivar-nos. A paciência que a gente carrega, a gente viu aqui no vídeo, que não são só lembranças que são instaladas nas nossas contrações musculares, mas são isso aqui, ó. São paciências com seres vivos. Aí, esse tal do nojo, ele vai se tornar desapegado. Você vai desapegar esse nojo e vai levar ele para o ponto certo, porque isso vai te ajudar até mesmo a ter filhos. Porque olha só, um filho, se você for ter filho, ou se você for levar não na vida, dá no mesmo, né? Porque olha só, o seu filho vai nascer careca, pelado, gordo, e aí ele vai te dar um trabalhão, ele vai gritar com você, ele vai bater no você, ele vai cagar pra você, ele vai fazer tudo pra você. Só que você é a esperança do seu filho. Você é a matéria que vai fazer com que ele referencie-se a si mesmo e consiga se controlar, se arrecadar e aprender a fazer a fazer essa paciência com as matérias a partir dos pontos de partida que você vai apresentar para eles. Esse ponto de partida, ele vai decair e você vai decair por contração material. Só que você vai ser a contração, o ponto de partida mais fundamental. Entendeu? Então você é o cara mais fundamental, você é
Você é o mais mortão do seu filho. É o que mais amortece ele em todo o editado de vida que a matéria for fazer com ele sobre os pontos de partida que ele for esperar as suas paradas. Aqui, ó. Está ele aqui e ele está esperando o ponto. O que está fundo nessa relação é você. Tem que ser você. Você é o primeiro ponto de partida dele. Sacaram? Então, e aí você decaiu. Você decaiu ao tempo. E olha só. Você e a atividade sua. Só que quando você lançou aqui, ó, você foi até aqui e aí tudo aquilo que você foi transformou nisso aqui, ó. Entendeu? Só que isso aqui, ó, só é possível porque você veio e se sacrificou, né? E aí ele vai vir até aqui no segundo ano e aí vai ter aquela crescente, né? Aqui, ó, sempre a metade, ó. Aqui é a metade disso, vai para cá, metade disso vai para cá, metade disso vai para cá e aí vai escalando, porque é como uma porta sendo aberta. Vamos desenhar uma porta abrindo. A importância sendo aberta de pai para filhos, né? E aí, olha só, vamos terminar esse vídeo com chave mestre, ó. A chave que abre a porta do seu filho é a mãe do seu filho. Então a gente tem a mãe do seu filho aqui, ó, abrindo a porta. E aí, quando ela for abrir a porta, ó, ela vai abrir pra cá, né? Então olha só, a gente tem esse arco de abertura possível, ó. Não é mesmo? Um pouco que a porta tá fechando essa residência aqui, ó, essa resistência. E aí, se ela for abrir, ela vai abrir até aqui, ó. Então a gente tem as imposições, né? Ou seja, a contração e a chave mãe que abre, né? Vamos pôr aqui que a gente está fechado. Aqui, ó. À medida que esse ponto de parada abre, ele vira um ponto de partida. Partida de quê? De pressão. A gente tem a pressão interna, que está enterrada aqui, ó, nessa morte, nesse nojo aqui, e a pressão externa, que é tudo, né? Externa. Mas quando esse tudo está ausente, esse aqui vira tudo. Então a gente sempre tem o mais e o menos, e o mais e o menos, sendo compartilhado por essa porta aqui, ó, por esse pai e por essa mãe que diz abrir a porta. E olha só, à medida que esse arco diagnóstico, esse arco de passagem de pressão, ó, vai abrir essa porta aqui, ó. Esse vetor de pressão interna, que tem um vetor de pressão interna aqui, ó. Aqui, ó, vetor de pressão interna. Ele vai desmembrar esse vetor em função dos vetores de pressão externa, ó, que são asteriscos para nós, ó. Sacaram?
Só que vai haver uma redução aqui, ó, porque eles vão igualar. Quando abre, existe essa porta igualando, ó. Essa porta ela vai fazer assim com o meio. E aí, como que ela vai fazer isso, ó? Vai ter os riscos de graduação. E esses riscos são isso aqui, ó. São esse pente aqui, ó. Essa escala aqui, que é o quadrado da distância da fonte. Todo esse risco aqui, ó, ele para nós é uma função exponencial. Sacaram? Porque isso aqui, ó, representa a percussão sobre uma calibração de linhas de ondas que vão se tornar desacessíveis a partir das aberturas de frecha. Então você tem a abertura ou frecha. E aí a frecha se torna essas linhas. Para cada ângulo, ó, para cada ângulo a gente tem uma área de interconexão. Então a gente tem um tempo de apreensão desenervada. Se você colocar essa porta daqui para todas as importâncias que você tem sobre as matérias e contraste, ó, porque a gente tem o valor da matéria em um plano que é igual a que vira contraste, pelo contraste que ela desenha. Que ela desenha e desenvolve, que ela desenha e que ela desenha e desenvolve. Desenvolve consentimento. Agora que vem a chave de rima, de Maria, de rima, de pressão artificial ou ideológica. Legal? Então é isso. A gente tem o valor da matéria em um plano que faz o contraste, que ela desenha e desenvolve com sentimento de rima, de pressão ideológica. E o que é a rima? A rima é essa desescalação aqui, ó, que fundamenta os nossos discernimentos de vetores, de visões materiais. Então a rima ela vai ser o quadrado de vetor exportador ética, energia, exportador em si ao ler e vetor
ler e levar e vetorizar ao entendimento, ao interdimento, ó, ao interdimento. E esse interdimento são áreas de processamento. Cerebelar. E o número de feixes, a contração de abertura desse raio de porta, dessas dobradiças aqui, ó, vão ser as contrações sinápticas que você vai desenvolver sobre essa apreensão e o tempo de desigualar o fluxo de inervações, né? E aí, olha só, esse inter, ele vai ter o fluxo aqui, ó. É uma desescalar, entendeu? E aí tem essa desescalação organológica em nós, tá vendo? E aí é de pai para os filhos, ó. E pai, ele sempre vai ser dentre duas fibras, dentre um tômus muscular, a gente tem o tômus agonista e o antagonista. O pai, ele vai ser a gente tem o pai, ele é o que mais faz, que mais fixa, né? Ou desinfixa, porque é pelo pai que a gente caminha. Então vamos ver esse conceito aqui, ó. Músculo, nós temos contração, agonista e antagonista. Vamos ver se é músculo antagônico. Os músculos agonistas são responsáveis diretamente pelo movimento desejado, sendo os principais agentes na execução de um movimento. Os antagonistas são os músculos que oferecem resistência à ação do músculo agonista. Então, o pai é sempre antagonista. E nós somos os agonistas em uma tomada de músculo, de importância sobre a ação. Legal? E aí o tamanho de porta que a gente vai abrir depende do pai compassando sobre a mãe, que é o meio, que é a dobradiça de abrir, né? Que é a chave, né? Para abrir e desarcar com essa circunferência, né? Legal, pessoal. Então lembre-se, o pai, ele é um antagonista, é o cara que contrai, fixa o músculo. E nós somos o cara que vai balançar o músculo aqui, ó, dessa contração. Vamos entender isso aqui, ó. Então, nos sistemas de movimento, de contrações de músculos, a gente tem o músculo agonista e o antagonista. Dentro de movimentos, as referências podem mudar. Só que sempre nessa referência a gente está agonizando e o nosso pai está antagonizando a gente sobre a contração. Quem desmanda, quem descontrola tudo isso é a mãe. Então a mãe, ela vai dizer sobre o núcleo de regência o quanto descontraídos a gente vai ser. Então, só para lembrar vocês, ó. A mãe diz o quanto
descontraído nós seremos. Nós somos agonistas na vida em busca de valor. Nosso Pai é o antagonista que assegura nossa busca. E a mãe é a chave. A mãe é a porta que diz a recepção que poderemos ter e o tempo que levaremos para ter a equidade de nossa descontração. Não adianta, isso é lei, ó. Quer dizer que nós temos a pressão interna, o pai, a pressão externa, o filho e a porta, que é a mãe, né? Mais ou menos assim. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. E aí todos nós aqui, ó, todo pai, toda mãe, todo filho, ele tem esse sistema dentro de si. Então, a gente sempre é agonista em algum momento ou sobre alguma marginalização. E aí a paciência tá em encontrar o pai e a mãe, né? Ó. Paciência está em encontrar o pai e a mãe certa para os nossos valores. Pois eles sempre estarão enterrados te esperando. Sempre o pai e a mãe de um valor vai estar lá enterrado no ponto de partida, ó. Esperando aqui, ó, no ponto de partida inicial. E aí você vai ter os vários pontos de percussão para dizer não. Percussão para dizer não. Não ainda. Ainda que aparentemente seja viável dizer sim à partida da vida. Tá bom, ficou meio bró, mas tá bom. Depois a gente pode continuar fazendo essa reflexão, porque essa de dizer não, ela é pautada no núcleo familiar, né? E aí sempre quando você tá caminhando, é porque o seu núcleo familiar desimportou o seu vetor para essa tarefa. Então, você sempre vai ter que voltar para poder receber mais tarefas e receber o valor desse vetor. Não adianta. Então, você não pode abandonar a volta, né? E aí, se você
diz a um ponto de parada, parar, você desinfecciona de impaciência, de imparaciência. E a ciência ela não pode parar. Ela tem que caminhar até chegar no seu ponto de partida, né? Vou ficar por aqui porque eu tô bem cansado. A reflexão foi até legal. Valeu a pena então fazer o vídeo. E aí a gente se rolar, a gente continua fazendo essas sequências de vídeos sobre pacientes e paciências, né? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço para vocês, fui.